E, Margarida, o que você faz nessa consultoria que o pessoal tanto aprecia, tanto fala e tanto dá resultado? Como é o passo a passo da... São todas iguais? Não, cada lavanderia é uma, é única. Então, assim, eu não tenho expectativa de quando eu começo a tratar a consultoria. Isso leva mais ou menos um mês para a gente poder conversar, eu entender o que a lavanderia está precisando, qual é o ponto mais difícil que a pessoa se encontra na lavanderia. Então, eu já começo a fazer uma pré-consultoria antes de chegar. Antes de chegar. Até porque eu preciso que a lavanderia esteja preparada para todo o material, para poder fazer o treinamento, porque além de uma consultoria, dentro dessa consultoria é feito um treinamento com os colaboradores. Então, é um começo já 30 dias antes da minha material para remoção de mancha, tipo de detergentes que vai usar na lavagem, na passadoria, você prepara que as pessoas tenham tudo preparado para quando você chegar ser proveitoso. Isso. Como a maior parte das consultorias são lavanderias já existentes, então muitos não conhecem e têm receio de fazer o processo de wet cleaning. Então eles têm essa curiosidade para poder conhecer esse processo, e é um processo delicado que substitui o processo de lavagem a seco, que é um processo sustentável. Então, precisa ter os produtos adequados, certo, para esse processo. E também o procedimento, né? Que é o que você ensina, né? Isso. Não basta ter o produto ou a máquina. Não. Não trabalham sozinhos, né? Não. Você precisa ensinar todos os detalhes e os segredinhos da Margarida. Como o primeiro começa pela classificação, separando as cores, tecidos, e tem apenas 2 processos dentro desse processo de wet clean, que são roupas delicadas, super delicadas, e a roupa comum, que é um terno, uma lã. Então, é feito, toma-se o cuidado a partir da classificação. E aí, depois, então, a gente monta a carga da máquina para fazer o processo das peças. Antigamente, usavam-se máquinas muito especiais que só eram preparadas para o wet cleaning. Mas na ANEEL a gente percebeu que é possível fazer o wet cleaning com máquinas mais simples, né? Máquinas que tenham dosadores, que sejam máquinas modernas, mas que não tem que ter todo aquele complicação, vamos dizer assim, de ter um conjunto muito preparado especificamente para o wet cleaning. A gente desmistificou um pouco o trabalho do wet cleaning, não é isso, Margarida? Isso. Antigamente tinha que ter uma máquina para fazer os serviços convencionais e a máquina de lavagem a seco, que só lavava a seco. Hoje não, com esse processo moderno, sustentável no mercado, é possível ter um conjunto de máquinas só para poder fazer toda a produção da lavanderia. Desde roupas finas, delicadas, até cobertores, cortinas. Então... E Margarida, você ensina também aquilo que não pode ir no wet cleaning, que tem que lavar a mão, que tem cuidado, que não pode ir no secador. Tem muitos detalhes que você ensina conforme o tipo da roupa, não é? Isso, porque mesmo que possa ser lavado, por exemplo, uma lã, pode ser lavado no wet cleaning. Só que tem determinada lã que é bom não ter ação mecânica. Então, eu passo essa instrução, as pessoas fazem com segurança o que pode ir na máquina e o que precisa ser lavado manual. Tá. E além do processo de lavagem, você também trabalha remoção de mancha, passadoria, a recepção, o tamanho dos róis. O que mais você faz? Então, na consultoria, quando eu chego no primeiro dia,
a minha primeira missão e o meu cuidado com a lavanderia é, primeiro, conhecer o gestor da lavanderia e entender como que ele chegou na lavanderia, em que situação que está a lavanderia, e aí, em seguida, eu vou conhecer os colaboradores. Nesse momento que eu estou conhecendo os colaboradores, eu me apresento e fico um pouco assustado, porque é uma pessoa que está chegando ali que vai, assim, mexer na rotina deles completamente. Então, eu me apresento e digo que eu estou ali para poder ajudar, que a gente só vai somar, e também, nesse momento, eu ouço as histórias deles. Não dá para poder fazer isso tudo no momento, mas eu permaneço de 5 a 10 dias dentro da lavanderia. Então, eu convivo com esses colaboradores. Nesses dias que eu estou ali, por exemplo, eu começo geralmente iniciando a consultoria no balcão, na recepção. Então, ali eu vejo a tabela de preço, como que está sendo cobrado os itens, como a menina está atendendo, o que ela pode oferecer para o cliente. E aí, nesse meio tempo, eu estou conhecendo a pessoa que está trabalhando ali. E aí, vai seguindo, vai para a lavação, aí eu fico com a lavadeira praticamente todos os dias, que é uma coisa assim que é o ponto crucial da lavanderia. Eu digo que a lavanderia tem 2 corações, tem um que é o balcão e outro que é a lavação, que começa pela classificação. E nesses dias eu vou conhecendo a história, como que a pessoa está ali, se gosta de fazer aquilo que está fazendo. Então, é essa a minha rotina dentro da lavanderia. Então, eu começo no atendimento, precificação, depois a classificação, os processos de lavagem, remoção de manchas, montagem de rol, que a gente tem um método muito prático para poder separar as peças, para poder facilitar, agilizar a produção e para ir para a passadoria. E o fluxo da produção da lavanderia melhora? Sim, com certeza. Às vezes eu chego e eu fico assim meio que perdida. Por onde eu começo dentro desse espaço da lavação até a passadoria? Então, é muita confusão de roupa, muita mistura. E aí eu me organizo, eu explico como que deve ser o método para poder trabalhar, para a gente ter uma visão daquilo que está acontecendo dentro da produção. Então, vejo assim muita roupa, e quando eu começo a organizar e as pessoas ali dentro começam a entender o que é o fluxo da produção, eles veem assim, mas aonde estão as roupas? Porque a gente se organiza. Organiza e parece que a lavanderia fica vazia. Isso. Muito bom.